O tema nosso como igreja, como comunidade de fé, é oração, meu estilo de vida. E estando a 45 dias, a 46 dias do final desse ano, eu creio que o Senhor vai nos levar a entender o propósito de Deus para nós, de que a oração precisa ser realmente um estilo de vida, algo que está muito ligado a nós, junto de nós, não é algo que eu precise me esforçar para fazer ao longo da caminhada, porque já se tornou algo inerente, próprio da minha caminhada com Deus, a oração como estilo de vida. E nós vamos batalhar até que a oração se torne um estilo de vida para toda esta comunidade de fé, porque o Senhor disse de que todos nós somos um, e eu não considero como sucesso quando apenas uma parte da igreja transformou a oração como estilo de vida. Mas o nosso objetivo, a nossa luta, o nosso alvo, o nosso trabalhar vai ser para que toda esta comunidade de fé entenda a oração como um estilo de vida. O que é estilo de vida? É aquilo que você é, a forma de se vestir é o meu estilo, a forma do meu linguajar faz parte do meu estilo, e a oração faz parte de mim. Eu oro quando acordo, eu oro quando acordo, quando eu faço as refeições, eu oro quando vou dormir, eu oro quando eu vou viajar, eu oro quando eu volto da viagem, eu oro quando preciso de uma bênção, eu oro quando recebo a bênção, eu oro quando encontro os amigos, eu oro quando me despeço dos amigos, eu oro quando vou jogar futebol com os amigos, eu oro quando acaba o futebol e ninguém se machucou com os amigos. Oração como estilo de vida, fazendo parte de nós. Oração, com certeza, é a chave poderosa que abre portas para que a gente consiga alcançar os nossos propósitos em Deus. Eu entendo sim que a oração, além de uma necessidade diária, é algo de caráter pessoal, é algo de intimidade. Foi Jesus quem disse, Mateus 6:6. Mas você, quando orar, entra no seu quarto e fecha a sua porta e fale ao seu pai que está em secreto, ele o recompensará. Mas como forma didática, ou seja, para que os nossos filhos aprendam sobre a necessidade e a responsabilidade, a importância da oração, para que os cônjuges se conheçam profundamente, vejam os anseios espirituais um dos outros. Eu entendo o Senhor estar nos chamando também para esse tempo de uma oração em família. A gente precisa entender também de que muitas vezes, diante de algumas situações, Deus leva o seu povo a se unir para orar de uma forma coletiva. E a frase que o pastor Adilson se referia é de um escritor chamado Mateus Henry, que diz: quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias ao seu povo, grandes bênçãos ao seu povo, grande dose do seu amor ao seu povo, a primeira coisa que ele faz é inspirá-lo a orar. O objetivo de Deus nos reunir aqui é sim, para adorarmos o seu nome, é buscar o seu rosto, mas é para você ser inspirado, soprado dentro de você sobre a necessidade da oração. Você precisa orar mais. Eu preciso orar mais. Se é para conjugar, nós precisamos orar mais. Passar tempo na presença de Deus, conversando com Ele. E Deus está nos levando a isso, mais do que uma necessidade, mais do que uma situação de que a gente olha para todos os lados e vê realmente os sinais da vinda do Senhor se apontando. Mas eu vejo o Senhor interessado em dispensar maiores misericórdias, maiores bênçãos sobre as nossas vidas. Então ouça o chamado do Senhor e vamos praticar a oração no lar. É lá que é a sua casa, é lá que é o seu lar, é lá o lugar da sua família. A gente não pode perder de vista, se esquecer de que as nossas lutas não são contra pessoas. Como a gente falha com respeito a isso ainda? Estou revoltado com o chefe, eu estou bravo com o vizinho, eu estou triste. Vou dizer o sogro e a sogra, deixa eu ver se a minha está por aqui.
Deus te abençoe, Mancida. Mas a gente precisa entender que essas batalhas não são feitas com pessoas. Como assim, pastor? Não é pessoas? Não, não são pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, ou como diz algumas versões, principados e potestades. O inimigo às vezes está, como diz a Bíblia, andando em derredor à procura de uma oportunidade. O crente gosta de usar a expressão brecha, uma fresta, uma greta, onde ele possa lançar pensamentos, onde ele possa lançar ideias, e a partir dali, a pessoa às vezes levanta uma batalha, a famosa tempestade de um copo d'água, e às vezes a gente quer vencer no revide, a gente quer vencer na contra-argumentação, a gente quer vencer afastando-se da pessoa, a gente quer vencer ignorando aquela pessoa, mas a gente vence essas batalhas quando entende que é preciso guiá-las de joelhos, e é do nosso lar, é do nosso cantinho de oração, é do nosso quarto de guerra que lançamos as ofensivas no mundo espiritual através da oração. Alguma coisa não saiu como você queria? Prostre-se diante de Deus em oração. As portas se fecharam, dobre-se diante de Deus em oração. Não sabe o que vai fazer? Busque a Deus em oração. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, que vai te mostrar o que precisa fazer. Amém? Deixa eu tirar umas dúvidas rapidinho aqui com respeito à nossa campanha, essa série de mensagens, esse chamado para orar, né, que foram surgindo. Eu fui lendo, né, algumas coisas que na porta da igreja eu já ouvi, outras que os líderes de pequenos grupos compartilharam com a gente, outras que o pastor Adilson, ao conversar com vocês, também foi percebendo. E daí eu disse, eu vou fazer um resumão antes da prova, né, para ver se o pessoal tirou nota boa, tá? Uma delas é, mas é preciso ser no quarto? É lógico que não. Arrume um lugarzinho aconchegante, né? Pendure lá os seus pedidos de oração. Eu vou botar aqui a folhinha da semana passada, e essa semana você vai ganhar outra folhinha. Acredite, não tem nenhuma mágica nessa folhinha aqui. Não ungi ela, não levei ela para o monte. Eu espero que você faça dela só o guia seu de oração, e através dessa sua oração, sim, você prove os milagres. O milagre não está na folha, está no joelho que se dobra. Então não é o quarto principalmente. Há pessoas que hoje em dia têm aquelas cama box que são altas demais para orar, né? Tem um sofazinho da sala, tem uma paredezinha lá, põe lá uma folhinha lá. Outros têm um cantinho especial, realmente coloca lá, para que possa estar ajudando você. Pode ser que você esteja na dúvida dizendo, mas o meu cônjuge ou os meus filhos não querem participar, o que eu faço? Aí não dá para batalhar. Eu diria que você tem que começar a batalhar ainda mais, o mais depressa possível, para Deus trazer um reavivamento sobre a sua casa. Se não deu para reunir a família toda, comece a orar por você e por eles. Se tem alguém furando aí, pipocando na oração, dobra o teu joelho e começa a clamar, dizendo, Senhor, né, importuna ele, ou importuna ela, desperta. Porque se não é cristão é mais difícil, mas se é cristão e está faltando óleo no joelho, com as tuas lágrimas, meu irmão, vai lubrificando os joelhos dos teus familiares. Eu fui surpreendido na porta, na semana passada, por uma pessoa que disse, pastor, eu não sei orar, como é que eu faço? Se esse é o seu caso, se você não tem o hábito de orar, eu diria para você, se ajoelhe na presença de Deus, ou se preferir, sente-se. Eu tenho descoberto orar sentado tem sido tão confortável, no chão mesmo. Sente-se, acomode-se na presença de Deus, reconheça que você é falho e que Deus é perfeito e só Ele pode te perdoar, e peça perdão.
Agradeça a Deus por todas as bênçãos recebidas. Louve a Deus por aquilo que Ele é. Como é que eu vou saber o que Deus é? Você não viu o que a gente cantou hoje aqui? Ele é majestoso, lindo demais da conta. Ele é um pai bondoso. Ele é um amigo leal. Ele é o Criador de todas as coisas. Louve a Deus, diga palavras de elogio ao Senhor. E depois você simplesmente conte para Ele onde está doendo. O que você precisa resolver? É assim? Não tem que dizer umas palavras bonitas assim, algumas coisas, amantíssimo e soberano Deus. Não. Pode dizer assim, no lugar do amantíssimo, estou apaixonado por Ti, Senhor, e sei que o Senhor pode todas as coisas. É o amantíssimo, Eu te amo, Jesus. Do seu jeito. Não tem fórmula para orar, não. A fórmula para orar é orar do jeito que o seu coração assim sentir. Ok? Mais duas rapidinho e nós vamos para a nossa batalha com certeza. Nossa família tem horários muito diferentes. O que podemos fazer? Esforce para orar algumas vezes juntos, a maior parte do tempo que puder. Mas quando não conseguir orar todos juntos, orem, se possível, no mesmo lugar por causa desse propósito. E se não é possível nem isso, mas orem pelos mesmos motivos. É muito gostoso orar junto. A gente tem orado essa semana e tem sido bênção de Deus, chorar junto. Tem dia que a gente se acorda, que a gente acaba a oração, tem gente arrebatado já, mas tem sido bênção de Deus. Tem sido bênção de Deus. Procure, esforce para que todos possam orar juntos, no mesmo horário. Não é possível, pastor. Orem no mesmo lugar, pelos mesmos propósitos. E sobre as folhinhas, o que eu faço com essa folhinha? Ali tem um motivo diário para você orar. Ore pelas autoridades, ore pela igreja local, ore pela igreja brasileira. E ali sempre tem dois versículos, dois endereços da Bíblia para você estar lendo, para estar alimentando a sua alma. Tem pedidos de oração que são comuns a todos nós, ou pelo menos deveriam ser, e tem um espaço para você continuar anotando o nome da sua família. Se você não se alistou, por favor, você pode fazer ainda essa semana. Se você se alistou, não esqueça de levar a nova folha para os próximos 7 dias, com os novos razões de oração, para estar marcando as novas referências bíblicas para ler. E agora, você que assinou ou que vai assinar, preste atenção, é um negócio muito sério. A igreja é para ser bênção na sua vida e não ao contrário. Você não é obrigado a assinar, nunca foi. Não vi ninguém fechando a porta ali, dizendo assim, assina lá, ou então vai para o milhinho, para o canto da disciplina ali. Não. Mas se você assinou, você assumiu um compromisso, uma responsabilidade. E o meu conselho para você é, honre. Se você assinou, fiz questão de assinar, e você levou uma parte sabendo que você assinou, para que você entendesse esse compromisso, honre-a. Seja um homem e uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Vá preparando o seu coração. Dia 7 de dezembro nós vamos nos reunir aqui às 18 horas e vamos orar até às 24 horas, fechando esses 30 dias de propósito como igreja. O seu propósito e o meu propósito como família dura até Jesus voltar, mas o nosso como igreja nessa época, nesse tempo, ele vai concluir isso no dia 7 de dezembro, amém? O detalhe é que eu falei metade do tempo que eu tinha para pregar. Agora, vamos lá. Profeta Joel, capítulo 2, vamos ler do verso 12 ao verso 17. Joel, capítulo 2, verso 12 ao verso 17. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Joel 2, a partir do 12, o 13 diz, rasguem o coração e não as vestes, volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer uma oferta de cereal e ofertas derramadas para o Senhor seu Deus. Toque a trombeta em Sião, decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos.
Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico e o altar, e orando digam: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e chacota entre as nações. Por que se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? Deus, pela boca do profeta Joel, declara que tempos difíceis estavam se aproximando do povo. Tempo de tanta dificuldade e tanta destruição, que o profeta anuncia uma devastação da natureza sem precedentes, sem registros até então. Deus, pela boca do profeta, pela caneta, pela pena do profeta, diz de que está enviando um exército para atacar o povo, como parte do seu juízo, e que antes desse exército chegar, a terra é como o jardim do Éden, bonita. Você pode ler em casa a partir do verso 1 desse capítulo 2. Mas depois deste exército passar, ela se torna um deserto arrasado, nada lhe escapa. Mesmo sabendo de que esse texto é profético, ou seja, de que ele aponta para o futuro, nós vamos refletir sobre o fato de que Deus avisa da destruição, avisa da desgraça, porque quer mudar essa situação, quer transformar este quadro. No lugar da desgraça, Ele quer fazer fluir a sua graça. Quando o Senhor aponta-nos os erros, na verdade Ele está nos convidando a retornar a Ele. E se você olhar ao lado de todas as formas, de todas as maneiras, você vê que assim, destruição à vista, mas se o povo de Deus começar a clamar, isso pode ser diferente. Eu creio nisso, de um Deus que através da oração muda circunstâncias. Eu creio nisso. E nós começamos olhando para esse texto que lemos com a seguinte ótica, com a seguinte visão: mude ou morra. O retorno ao Senhor, o retorno a Deus é o único caminho. Forte, né? Mude ou morra. E no sentido não é de que a morte, nós temos que ir ao encontro dela, não havendo mudança em direção a Deus, um convergir para Deus, ela é algo natural. Depois de Deus anunciar todo o seu juízo, o que Ele aponta é: agora porém declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, pranto ou choro. Rasguem o coração e não as vestes, e volte-se para o Senhor, o seu Deus. Primeiro Deus mostra o juízo que está a caminho, o mal que pode nos alcançar, e depois Ele aponta um caminho de salvação. Agora porém, declara o Senhor, o que vai acontecer eu já avisei a vocês, porém, vamos para a nossa aula de português. Uma conjunção adversativa que liga duas palavras ou duas orações, procurando dar um sentido contrário. Aí em cima está tudo o que eu falei para vocês: há de vir sobre essa nação, há de vir sobre este povo. Porém, o que pode ser diferente de tudo isso que eu anunciei é se vocês fizerem a parte de vocês. Volte-se para mim de todo o coração. Volte-se para mim com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, seu Deus. Só o retorno a Deus pode transformar uma situação. Volte-se a mim de todo o coração, diz o Senhor. Volte-se para o Senhor, seu Deus. Esse retorno precisa ser intenso. Esse voltar ao Senhor precisa ser intenso. O Senhor diz: volte-se de todo o coração. Volte-se com jejum, volte-se com choro, volte-se com lamento, volte-se com pranto.
Esse retorno precisa ser integral. Deus diz: volte-se para mim de todo o coração, faça uma entrega total, faça uma conversão em direção a Deus de forma integral. Não volte-se a olhar para as coisas do mundo, coloque os olhos no teu Senhor e Salvador, entregue-se totalmente a Ele. Não é tempo de cochear entre dois pensamentos, não é tempo de corações divididos, não é tempo de decidir o que há de fazer da sua vida espiritual. O relógio de Deus está correndo, Jesus está voltando. É tempo de soldados valorosos que se entreguem totalmente a Deus. Oh, alibatire minai jarecando unai kamaneble subicando ribe chomanai choman livre suiminai. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Volte-se a mim de todo o coração. Volte-se ao Senhor de forma sacrificial, diz o Senhor, com jejum. Volte ao Senhor com sentimento, lamento. Lamento é sinal de arrependimento. Deus, por quanto tempo eu andei longe de Ti. Com choro, com pranto. Não pode ser algo baseado na nossa superficialidade, na nossa religiosidade. Precisa ser real. Rasguem o coração. Quem sabe você não entenda isso, mas o povo judeu, a quem está sendo escrito primeiro isso, tinha um hábito. De qualquer chamado de Deus mais sério, de qualquer situação mais séria, eles rasgavam a roupa. Botavam cinzas sobre a cabeça para dizer: nós estamos arrependidos. E Deus, como diz assim: ei, isso é balela. Eu quero uma mudança real. Eu quero uma conversão inteira. Rasgue ao invés de as roupas. Você vai estragar a roupa, precisará comprar outra. Rasgue o coração. Rasgar o coração é se derramar na presença de Deus, é reconhecer. A entrega vale a pena, ela precisa ser completa, mas vale a pena. Porque Deus vai receber você, e o Deus que vai receber, que vai se agradar de nós, está descrito aqui no verso 13. Quem é esse Deus? Quem é o seu Deus? Ele é misericordioso e compassivo. Ele é muito paciente, cheio de amor. Quem é esse Deus misericordioso? A misericórdia de Deus é expressa através da bondade dEle, do seu amor, da sua graça para conosco. Misericórdia de Deus é manifesta para nós através do seu perdão, da sua proteção, do seu auxílio, do seu atendimento das nossas orações. As misericórdias do Senhor, diz o profeta Jeremias em Lamentações 3, são a causa de nós não sermos consumidos. Quem é o Deus que diz: voltem-se para mim? Quem é o Deus que brada e diz: venham e se rendam inteiramente diante de mim? É um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, um Deus que entra na nossa pele, um Deus que sabe das nossas limitações e se compadece de nós. É um Deus muito paciente. Obrigado, Senhor, pela tua paciência para comigo. Obrigado, Jesus, pela tua paciência para conosco.
Ai. É um Deus cheio de amor. É um Deus que se arrepende, sim. Um Deus que, quando o seu povo se volta para Ele, decide não enviar a desgraça. Chega a gerar um conflito, às vezes, no meu coração, em balancear a soberania de Deus. Vou fazer assim, esse é o meu intento. E um Deus que, diante das minhas e das tuas lágrimas, diz assim: ok, vocês se arrependeram, eu vou mudar a escrita contra vocês. Aconteceu com Nínive, quando todos começaram a orar e jejuar pela proclamação de Jonas, dizendo: olha, dentro de pouco tempo Nínive vai ser destruída. E a Bíblia diz de que do rei até os animais todos entraram numa campanha de jejum, ninguém provou nada, e todo mundo entrou em jejum, e Deus disse para Jonas: volta lá agora. Eu vi quebrantamento em vocês, eu vi arrependimento em vocês, não vou mais destruir. É o Deus de que o pastor Adilson citou hoje em 2º livro de Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e orar, eu os ouvirei do céu, perdoarei e sararei a sua terra. É um Deus que se arrepende. A vontade do Senhor é nos fazer bem e não mal. E Deus fala através do profeta dizendo: olha, se vocês se arrependerem, talvez Ele arrependa seu passado, deixe uma bênção. E a bênção é tão grande que serve para vocês, e serve para vocês também fazerem ofertas ao Senhor, o Deus de vocês, porque Ele é um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Ele não quer trazer o juízo, Ele prefere a misericórdia, Ele prefere mudar a sentença. Isso se houver arrependimento. E se houver arrependimento nosso, Ele quer liberar as suas bênçãos. Mas para que isso seja possível, há aqui uma convocação ao jejum e oração. Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem a assembleia sagrada. No tempo antigo não tinha Facebook, não tinha celular, mas para reunir o povo se tocavam trombetas, muitas feitas de chifre de carneiro. E quando o povo escutava, o povo entendia de que aquele toque tinha sentido para uma convocação. E Deus diz ao profeta: conclamem isso, anunciem isso, provoquem isso, publique por edito, não algo opcional, façam uma lei, decretam um jejum santo. Não é um passar fome, é um separar-se para Deus, porque o jejum precisa ser santo. Não é uma dieta, não é restrição de alguns alimentos apenas, eu estou jejuando, é muito mais do que isso, é entristecer o corpo para que o espírito se renda a Jesus. É um jejum santo. E aqui Deus chama o seu povo para buscá-lo com propósito. Convoque uma assembleia sagrada. Deus está chamando o povo ao ajuntamento para toda a nação. E o que eu tenho entendido de Deus para esse tempo é que Deus está chamando para fazer isso na sua casa. Convoque uma assembleia sagrada, toda a família. Convocação não é algo optativo, opcional. Proclamar aqui é uma ordem de Deus. Ninguém tem desculpa para não participar. Ele diz: reúnam o povo, consagre a assembleia, ajunte os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam o peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Reúnam o povo, dediquem todos a Deus, consagre essa assembleia, dediquem eles a Deus. Consagrar é dedicar ao Senhor, é tornar sagrado. A família minha e sua, nossa família pertence ao Santo, ao Deus vivo, ela é sagrada. A sua casa pertence a Deus, ofereça. Agora, quem deve participar dessa convocação? A quem o Senhor, enquanto comunidade local, enquanto comunidade Ágape, está nos chamando a esse desafio do quarto de guerra? A resposta é a todos. Ajunte os anciãos. Estão velhinhos demais.
Deixa fora o vozinho que mora aqui com a gente. Ele nem assunta direito. Mentira. Salmo 92, 14 diz: na velhice ainda darão frutos. Traz as criancinhas. E ele está falando, quem sabe, de recém-nascidos ou crianças menores de 1 ano. O aleitamento, geralmente materno, vai até essa faixa. E ele diz: até as crianças que mamam no peito. E a resposta de muitos deve ser: mas eles nem entendem isso, deixa eles fora. Mentira. Porque a Bíblia diz, Jesus diz, de que da boca dos pequeninos e das crianças de peito, ou seja, desses pequenos que ainda mamam no seio das suas mães, tu tirasses o perfeito louvor. Haviam leis claras para serem excluídos aqueles que haviam casado recentemente, inclusive de servir ao exército em Israel. Mas nesse momento de batalha espiritual, nesse momento de uma assembleia de convocação santa, nesse momento de uma proclamação de um jejum santo, Deus diz: não deixem de fora os recém-casados. O argumento é, quem sabe, mas eles precisam se curtir, se conhecer, e Deus deixa claro dizendo: convoque-os, é tempo de buscar o Senhor. A família toda está convocada, mesmo aqueles que podem dar desculpas foram orientados a buscar ao Senhor. Eu tenho agora uma palavra a nós, os comandantes de cada lar. A Bíblia vai usar a expressão sacerdote ali. Sacerdote sempre foi aquele que teve responsabilidade espiritual diante do povo para com Deus. Então todo líder de um pequeno grupo, todo chefe de família, na ausência do marido como cristão servindo a Deus, a esposa tem que assumir esse papel. O sacerdote, os que ministram diante do Senhor, diz ele: chore entre o alpendre e o altar, e começam a clamar orando, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Você já viu como há um contentamento dentro das famílias, como há um se amoldar à situação? O que está acontecendo com seu filho, irmão? Não veio mais na igreja. Pastor, não quer mais, tá? Onde é que está o seu esposo, minha irmã? Pastor, disse que não vê mais na igreja. Eu vou deixar, Se nesse momento você é o sacerdote, a referência espiritual da sua casa, comece a andar por dentro da sua casa e clamar: Deus, poupa a minha família. Meu irmão, você que tem filhos na idade de adolescente, de jovens, ou quem sabe casados mais distanciados dos caminhos do Senhor, comece a clamar e dizer: Deus, tenha misericórdia deles, não entrega eles à vergonha, não entrega eles na mão do inimigo. Poupa o teu povo, Senhor, poupa eles. Senhor, nós não aceitamos isso. Clame, clame, clame. Não que haja ou não haja um contentamento. E o Senhor disse que uma das razões da gente estar clamando é não aceitar aquelas provocações que às vezes a gente fica ouvindo. De que adiante no culto? Não sei para que ele é crente, não acontece nada. Parece que Deus não gosta muito dele, não ajuda ele mesmo. Se nós clamarmos, a gente não vai ouvir os povos dizendo: aonde está o Deus deles? Aonde está o Deus dele? Aonde está o Deus dela? Quando clamamos, a gente tem força e fé espiritual para dizer: o meu Deus habita dentro de mim. E se não veio a resposta ainda, é porque o Senhor está preparando algo maior, ou está precisando entregar meu ainda mais profundo em Deus. Mas a minha vitória vai vir em nome de Jesus. Se esse povo chamar a Deus dessa forma, se esse povo se humilhar diante de Deus desse jeito, se nós buscarmos a Deus dessa forma, o Senhor prometeu bênçãos sobre nós. E eu vou ler apenas alguns versos, a partir do verso 18, e com ele nós estamos concluindo a nossa reflexão dessa noite. Se o povo se humilhar, buscar a Deus de coração, buscar com choro, buscar com jejum, buscar com lágrima, o Senhor diz, a partir do verso 18: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite. Era o que o povo precisava, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria entre as nações. Não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre, o Senhor tem feito coisas grandiosas. As eiras, o lugar onde se debulhava o trigo, ficaram cheias de trigo.
os tonéis transbordarão de vinho e de azeite. O verso 26 diz: vocês comerão até ficarem satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. O verso 27, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Então vocês saberão que eu estou no meio da família Silva. Então vocês saberão que eu estou no meio da família Mafra. Então vocês saberão que eu estou no meio da família Nazário, Souza, Rebelo, sei lá o seu sobrenome aí. Vocês saberão isso. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. As bênçãos continuam, mas eu concluo aqui. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Sabe, os filhos e as filhas de vocês, eles profetizarão. A boca dos nossos filhos não vai estar envolvida com os atores, atrizes, com os famosos do momento, mas vão estar cheias das palavras do Senhor, proclamando a graça do Senhor a uma nova geração. O Espírito Santo está vindo sobre essa geração e eles profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Qual é a tua batalha? Qual é o diagnóstico que você recebeu? O que estão dizendo que tem deixado você abalado? Vá para o seu quarto de guerra. Trave as suas batalhas de joelho. Em oração, não desista. Volte-se para o Senhor com todo o coração. Volte para o Senhor com jejuns, com sentimentos, com lamento, com choro, com pranto. Rasgue o seu coração. Continue clamando, sim, pela sua saúde, pela sua família, pelos seus sonhos, pelo seu relacionamento, pelos seus filhos. Busque o seu milagre, busque sim dons de Deus, o que você precisa. Busque o rosto de Deus, busque santificação, busque os dons do Espírito Santo. Trave a sua batalha de joelhos. Seu Deus é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Ele nos dará as suas bênçãos. Esteja em pé, por favor, em nome de Jesus.